Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a reunião do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com o Scott Bessent. Olha só que coisa bacana, os dois estiveram lá, publicaram essa foto aqui, ainda mandou na legenda. Foi no dia que o encontro do Haddad foi cancelado, eles estavam lá conversando com o Bessent. Mas o pior não é isso, meu amigo. Eu, se fosse o André Esteves, estaria muito preocupado. Em reunião com o Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento da Lei Magnitsky por bancos brasileiros. Meu amigo, uma hora isso ia acontecer. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, no dia, você lembra que há uns dias atrás, na quarta-feira passada, o Haddad teria um encontro com o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, é o ministro da Economia deles lá nos Estados Unidos, o equivalente à posição do Haddad aqui no Brasil, né? E seria um encontro virtual à distância em que eles iriam discutir a questão das tarifas e coisa e tal, né? E o Haddad publicou, chegou a ser reportagem no jornal dizendo que o governo Lula aposta na reunião do Haddad com o Scott Bessent para abrir um caminho de negociação e não sei o que lá. E aí depois dessa animação toda veio a notícia de que o Scott Bessent desmarcou a reunião com o Haddad, né? E aí e agora a gente ficou sabendo, Eduardo Bolsonaro publicou essa foto aqui, ó, o Eduardo, Paulo Figueiredo e o Scott Bessent, e que tiveram uma reunião, e segundo ele disse, foi no dia que o Haddad teve o encontro cancelado, para você entender como é que é a diferença, né? Quem que efetivamente representa o Brasil no exterior? São os Bolsonaro, é isso aí, não tem outra coisa não. O Lula pode ter sido eleito presidente aqui por esse esquema lá do TSE meio maluco de botar o dedão na balança, de permitir propaganda só para um lado, proibir propaganda do outro lado, tudo que a direita faz é golpe, não sei o que lá, é proibido, não pode, não sei o que lá, a esquerda faz os maiores absurdos, não sei o que lá. Enfim, conseguiram botar o Lula sentado na cadeira de presidência, é verdade, mas isso não quer dizer que ele seja de verdade. Quem representa o Brasil lá fora continua sendo Bolsonaro. Aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL publicou foto nessa sexta-feira ao lado do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. De acordo com o Eduardo, os dois estiveram juntos na última quarta, em uma reunião a portas fechadas. O encontro deles teria ocorrido no mesmo dia, e de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad correria a reunião com o Bessent. Oficialmente, o secretário americano alegou falta de agenda para o Haddad. Pronto, tá vendo como é que ele é honesto? Ele foi honesto, ele tinha uma reunião com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo, não tinha tempo para atender o Zé Mané lá da Terceira República das Bananas que tem lá do pessoal que se acha presidente do Brasil, porra. Aqui, ó, na conversa entre o ministro da Fazenda Bessent, esperava que ambos tratassem, entre outros temas, do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam na Casa Branca. Não, meu amigo, vocês conseguiram o que vocês queriam, deram um golpe aqui no Brasil, conseguiram tirar o descondenado da cadeia e botar ele sentado lá na cadeira da presidência. Até hoje eu não consigo entender como que isso funcionou, mas enfim, é o que está acontecendo. Agora, querer legitimidade ainda por cima desse governo é querer demais, meu amigo, não tem legitimidade nenhuma, né? Aqui, ó, recebemos a informação 2 dias depois do anúncio que fiz, em que o Eduardo publicamente deu uma entrevista dizendo que iria procurar inibir esse tipo de contato entre esses dois governos. Depois dessa entrevista que houve o episódio, não há como não relacionar uma coisa com a outra, não é coincidência, ou seja, o Haddad está querendo culpar o Eduardo Bolsonaro por não ter um encontro com o Bessent. Mas o Haddad já parou para pensar que o Bessent, ele tem o direito de escolher, cara, ele não é obrigado a ouvir o Eduardo Bolsonaro, ele poderia ter falado com o Haddad. A questão é que o Bessent sabe quem está certo e quem está errado nessa história. E enquanto o governo brasileiro continuar fingindo que está tudo certo, que é um governo legítimo, que nós não estamos numa ditadura judiciária aqui no Brasil, que os processos contra o Bolsonaro não são um absurdo completo. Ah, não, tá tudo normal, tudo dentro da normalidade democrática e coisa e tal. Enquanto continuarem enfiando a cara na terra, escondendo essa verdade, vão se ferrar, e o pior, vão ferrar o Brasil inteiro, né? Mas vão se ferrar muito, porque, olha só, o pior dessa história aqui não foi isso, né? Aqui tá o Globo querendo dizer que, ai, que tadinho do Haddad, o secretário americano não quis falar com ele, mas preferiu falar com o Eduardo Bolsonaro, olha que coisa, né? Aqui, ó, em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de lei Magnitsky pelos bancos brasileiros. Eu não sei não, cara, é que eu não invisto em porra nenhuma aqui no Brasil, né? Mas se eu tivesse ação de banco brasileiro, meu amigo, eu vendia rápido, porque a coisa vai feder. A reunião de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo com Scott Bessent na quarta-feira serviu para que os brasileiros levassem ao secretário de Tesouro um relatório sobre como a lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, aquelas reportagens que diziam que não, que os bancos entenderam que é só coisa em dólar que não pode, que ele pode usar a conta em real e coisa e tal, só não pode usar as contas em dólar, só não pode fazer transferência em dólar, cartão internacional, essa coisa. Se for aqui no Brasil mesmo, cartão de débito, que não tem problema não precisa cancelar a conta dele não, né?
Ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. A gente sabe que pelo menos o Banco do Brasil ele tem conta, não sei se tem outros bancos também, né? Ainda segundo Figueiredo, Bessent diz que a lei é uma só, não tem dois níveis, e prometeu tomar providências. Vai ficar mais divertido. É o que eu falei para vocês. Qual que é a estratégia deles? Eles não vão agora expandir para outras pessoas a Lei Magnitsky. Né? Não vão pegar os outros ministros, pelo menos não por enquanto. O que eles vão fazer agora é colocar mais força em cima do Xandão, botar a esposa dele, botar os filhos, botar todo mundo nesse pacotão e garantir que não tem acesso ao sistema financeiro, ou seja, tem que ser uma coisa muito mais pesada em cima do Alexandre de Moraes. Até para servir de exemplo para os outros, né? Para ver como é que vai ficar o pessoal aí nessa história, coisa e tal. E é verdade que os bancos brasileiros vão ficar num dilema agora, porque né, é óbvio que isso ia acontecer, né? O que vai acontecer? Eles já estão falando que vão obrigar os bancos brasileiros a não seguir a Lei Magnitsky. E beleza, eles podem fazer isso nos bancos que estão aqui no Brasil, né? O problema todo nessa história é que eles vão quebrar os bancos no Brasil. Por quê? Porque os bancos vão ficar sem acesso às linhas do SWIFT, né? A transferência internacional, acesso ao mercado americano. Ou seja, vai ser um prejuízo brutal para os bancos brasileiros. Eles vão ter que manter, vão ter que acabar com metade da operação deles lá nos Estados Unidos, com toda a operação deles nos Estados Unidos, na verdade, metade da operação mundial, só para atender o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, para tu ver como é que vai ser a vida dura. E eu falo, bem feito para o pessoal da Faria Lima que votou no Lula, que não, porque Bolsonaro não pode, Bolsonaro imita doente de Covid, vamos votar no comunista, que mal pode ter o pinguço corrupto assumir, o cara que quer brigar com o mundo inteiro para ficar do lado da China, mamando a China, mamando o Putin, né? Vamos fazer o quê, né? Pois é, votaram nesse pessoal, o pessoal da Faria Lima lá de São Paulo, e pronto, nos ferramos completamente, né?